Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Produção industrial avança 0,9% em fevereiro, segundo o IBGE. Setor extrativo se destaca. Cães idosos mudam o comportamento e pedem mais atenção dos tutores. Sinais que parecem simples podem indicar necessidades importantes nessa fase da vida. E veja também, a oncomenopausa chega silenciosa, mas transforma profundamente a vida de mulheres jovens após o câncer de mama. Isso e mais você confere agora no CNT Notícias RJ. Viver após o câncer de mama pode trazer muitos desafios. Mulheres jovens enfrentam a menopausa precoce causada pelo tratamento oncológico. Uma fase pouco falada que transforma corpo, hormônios e autoestima. Ser o câncer de mama é uma grande conquista, mas para muitas mulheres jovens, a vitória vem acompanhada de efeitos colaterais profundos e pouco discutidos. Um deles é a chamada oncomenopausa, a menopausa precoce induzida pelo tratamento oncológico. Segundo especialistas, o tratamento que salva vidas, como quimioterapia, bloqueio hormonal e supressão ovariana, interrompe a produção natural de estrogênio. Isso traz sintomas intensos, como ondas de calor, insônia, queda de libido, dores articulares, alterações de humor e até perda da fertilidade. E isso leva a um sofrimento silencioso das mulheres. Na busca da cura, podemos ter a qualidade de vida prejudicada. É um dilema também para o médico, mas é um tratamento extremamente eficaz, uma vez que o câncer de mama ele é estimulado por esses estrógenos. Se eu bloqueio esse estrógeno, eu estou bloqueando a replicação celular oncológica. Além do impacto físico, a oncomenopausa pode afetar também o emocional. Muitas mulheres se olham no espelho e não reconhecem o próprio corpo, vivendo um luto silencioso pela juventude, fertilidade e liberdade antes do câncer. As estratégias principais para manejar estes sintomas podem ser com outros medicamentos que podem tirar a onda de calor, outros que podem aumentar a lubrificação da região vaginal e, fundamentalmente, prática de atividade física associado a um estilo de vida saudável é uma ferramenta extremamente importante para minorar estes sintomas que tanto machucam a vida da mulher. Vencer o câncer é apenas o começo. Garantir qualidade de vida no caminho depois dele também é uma forma de cura. A seguir, produção industrial volta a crescer em fevereiro. A indústria brasileira voltou a crescer em fevereiro, interrompendo 2 meses seguidos de queda. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a produção industrial nacional avançou 0,9%. A alta de fevereiro foi disseminada, atingindo 14 das 25 atividades pesquisadas pelo IBGE. Vale destacar que, com estes resultados, a produção industrial encontra-se 3,2% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. O grande destaque veio do setor extrativo. A alta chegou a 5%, puxada por minério de ferro e petróleo. No caso de produtos alimentícios, alta de 3,9% e de 3,5% em veículos automotores. No caso dos alimentos, o crescimento foi impulsionado pela maior produção de açúcar e carnes. Já o setor de veículos volta a respirar depois de meses de instabilidade. Nesses setores, as maiores pressões positivas foram assinaladas por automóveis e autopeças na indústria automobilística e derivados do petróleo e álcool etílico na atividade dos derivados do petróleo e biocombustíveis. Quando olhamos para as grandes categorias econômicas, o otimismo é visível em quase todas as frentes. Os bens de capital, que são as máquinas e equipamentos usados para produzir, subiram 4,6%.
sinal de investimento. Os bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e carros, avançaram 3,6%. E atenção para o acumulado do ano. Mesmo com esse fôlego de fevereiro, a indústria ainda amarga uma queda de 1,1% no primeiro bimestre do ano. Isso na comparação com o mesmo período de 2025. Nem todos os setores acompanharam essa subida. 11 atividades registraram queda no relatório. Produtos químicos, 5,9%, queda de 4,3% em equipamentos de informática e eletrônicos e de 4,1% em produtos farmacêuticos. Segundo o IBGE, a queda nos produtos químicos foi influenciada pela fabricação menor dos adubos e dos fertilizantes, o que impacta diretamente a cadeia do agronegócio. Vale destacar que o resultado deste mês foi influenciado não só pelo efeito calendário, já que fevereiro de 2026 teve 2 dias úteis a menos que igual mês do ano anterior, mas também por uma base de comparação mais elevada, dado que o setor industrial cresceu 1,2% em fevereiro de 2025. Com esses resultados, o total da indústria aponta variação negativa de 0,2% no primeiro bimestre de 2026, prosseguindo dessa forma com o comportamento negativo verificado no último trimestre do ano passado, quando havia recuado 0,6%. A seguir, menos disposição, alterações no sono e até desorientação. Entenda como cuidar melhor dos pets na terceira idade. Com o avanço da idade, os cães passam por mudanças que vão muito além do físico. O comportamento também muda e exige mais atenção, paciência e cuidados específicos dos tutores. O tempo passa para todos e para os cães ele chega com sinais que nem sempre são fáceis de entender. Aquela disposição de antes diminui, o sono muda, o comportamento se transforma. Menos interesse por brincadeiras, mais irritabilidade e até momentos de desorientação. Sinais que podem fazer parte do envelhecimento, mas que não devem ser ignorados. De acordo com este adestrador e especialista em comportamento canino, essas mudanças são naturais, mas exigem adaptações na rotina. Assim como nos humanos, os cães também passam por alterações cognitivas e físicas. O cão começa, a partir dos 7 anos, ele começa já a ser um cão idoso. Então você vai observar durante esse percurso algumas mudanças cognitivas, mudanças de temperamento. Às vezes o cão, ele não fala, então às vezes ele não demonstra. Ele tem dores, ele tem problemas às vezes de articulação, a audição dele começa a ficar prejudicada, a visão por sua vez também. Então a gente precisa pensar nisso e ficar atento. Em alguns casos, os sintomas podem indicar algo mais sério, como a síndrome da disfunção cognitiva, uma condição semelhante ao Alzheimer em humanos. Por isso, a atenção precisa ser redobrada. Mudanças bruscas ou muito intensas podem estar relacionadas a dores, problemas de visão, audição ou outras doenças. Os passeios às vezes têm que ser um pouco mais curtos. As brincadeiras, talvez ele não tenha tanto interesse quando ele tinha 2, 3 anos de idade. Então a gente precisa respeitar isso. Assim como nós, a paciência deles também fica um pouco mais curta. Então a gente tem que observar isso, ter muito critério para poder avaliar e mais visitas ao veterinário principalmente. Exames de rotina, entendeu? Para avaliar de como está sendo esse processo de envelhecimento. E algumas atitudes simples podem fazer toda a diferença no dia a dia. Manter uma rotina com horários fixos, adaptar o ambiente, facilitar o acesso à água e à comida e oferecer estímulos leves para manter a mente ativa. Eles envelhecem sim, é muito mais rápido do que a gente imagina, mas se a gente puder dar qualidade de vida para eles, tanto no ambiente como na alimentação, e ter um pouquinho mais de paciência com ele, que ele vai ficar um pouquinho mais, às vezes, intolerante, tanto melhor. E aí, no percurso da vida dele, nessa fase de envelhecimento, você consegue ter uma conexão melhor com ele.
Respeitar os limites do animal também é fundamental. O ritmo muda e o excesso de atividade pode causar desconforto ou até lesões. O acompanhamento profissional é outro ponto essencial. Consultas regulares ao veterinário ajudam a identificar problemas e garantir mais qualidade de vida. Observe que muitas vezes um cão super adestrado e as pessoas, às vezes, quando estão atingindo 7, 8, eles falam assim, não, mas agora ele está teimoso. Às vezes as pessoas me chamam para fazer um reforço de adestramento. E muitas vezes eu me deparo com isso. Então eu também tenho que ter um pouco de critério. Então às vezes eu tenho que falar, olha, é o seguinte, ele está numa fase agora de virando um senhorzinho ou uma senhorinha. Então agora a gente vai deixar ele ser feliz, vamos continuar cuidando dele, vamos relembrar algumas técnicas mais lúdicas para que ele possa ter um envelhecimento melhor. Mais do que cuidados, essa fase pede empatia. O cão idoso não está desobedecendo, ele está mudando. E com atenção, carinho e dedicação, é possível garantir uma velhice mais saudável, confortável e cheia de afeto. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!